Bom dia, gente. Hoje, nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre tabela, distribuição de frequências. Vamos dar continuidade ao conteúdo de estatística. Nesse conteúdo de estatística, vamos utilizar bastante o conteúdo de probabilidade, ok? Eu estou pelo celular, porque minha câmera do computador deu um probleminha, tá? Então, eu vou compartilhar a tela normalmente, como a gente sempre faz pelo computador, só não vou estar aparecendo, tá? Toda vez que eu falar, eu entro na sala novamente com o celular. Vamos fazer assim, ok? Beijinhos, então, aqui, ó. Caroline Pinheiro sou eu. Quem quiser fixar a minha tela para poder ir falando comigo, beleza? Mas agora eu vou compartilhar a tela para vocês. Módulo 2, página 161. Só um minutinho. Então, agora vocês vão fixar a tela da sala de aula, tá? Para poder a gente fazer aí as atividades. Estou abrindo aqui a tela para vocês. Só um minuto. Distribuição de frequência. Todos estão vendo? Tudo ok, gente? Sim. Ok. Então, olha só. Na aula passada, nós já falamos sobre possibilidades, né, e probabilidade de um evento acontecer. Na última, já entramos no capítulo 6, que nós falamos sobre estatística. Falamos sobre as variáveis estatísticas, quando ela é qualitativa e quando ela é Qual página, professor? quantitativa. Oi? Qual página? Página 161, módulo 2. Então, né, nós falamos sobre as variáveis estatísticas, que ela pode ser qualitativa ou quantitativa. O nome mesmo já fala, quantitativa, ela representa a quantidade, de acordo com a informação, quantidade de alunos, de funcionários. E a qualitativa pode ser nominal ou ordinal, preferência de esportes, nível de escolaridade, classe social e assim por diante, ok? Então, nós temos aqui, a tabela ao lado apresenta o nível de instrução dos funcionários de uma empresa. Com base nessa tabela, vamos acrescentar outra coluna e organizar as informações da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, do nosso lado direito, vou colocar a setinha, ó. Nós temos aqui uma tabela do nível de instrução de funcionários da empresa, onde eu tenho aqui uma variável qualitativa, que é doutorado, mestrado, graduação e ensino médio, e temos uma variável quantitativa, que representa a quantidade de funcionários. Essa variável qualitativa, nós falamos que ela é ordinal, porque o nível de instrução, ele vai em ordem. Lembra que nós falamos ontem? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação quer dizer faculdade, mestrado e doutorado. Então, o nível de escolaridade de instrução de uma pessoa, ele vai em ordem, por isso a gente fala qualitativa ordinal. Ontem nós já aprendemos a classificar todas essas variáveis. E a quantitativa, nesse caso de números de funcionários,
ela é uma quantitativa discreta. Por que ela é uma quantitativa discreta? A discreta, ela só trabalha com números inteiros. Ela não trabalha com números decimais. Se a quantidade de funcionários, não tem como a gente ter 1,3 funcionários, né? Ou 2 funcionários e meio. Quando a nossa quantidade é um número inteiro, um número sem vírgula, a gente fala que é quantitativa discreta. Mas hoje, nós, por enquanto, não vamos analisar as variáveis estatísticas. Estamos apenas relembrando o que falamos na semana passada. Aliás, na aula passada. Aqui, a primeira coluna apresenta uma variável estatística, nível de instrução, é uma qualitativa ordinal. Já havia falado isso com vocês. A segunda coluna representa a quantidade de funcionários que tem o nível de instrução apresentado em cada linha. Cada uma dessas quantidades representa a frequência absoluta. Frequência absoluta representa a variável quantitativa de uma tabela de uma informação. Podemos completar essa tabela com a porcentagem de cada frequência em relação ao total de funcionários. A porcentagem em uma tabela é chamada de frequência relativa. A frequência absoluta é a quantidade normal. E a frequência relativa, que nós vamos incluir aqui nessa informação, representa a porcentagem. A frequência relativa, vou colocar uma setinha aqui, você pode escrever, se quiser, a lápis, a observação. A frequência relativa, ela corresponde à porcentagem. Você pode escrever aí a lápis para não esquecer. Então, na distribuição de frequências, nós vamos ter uma tabela, geralmente com 3 colunas, tá? A primeira coluna é a variável qualitativa, que é a informação que a gente tem nos dados da questão. A segunda coluna é referente à quantidade. E a terceira coluna é referente à frequência relativa, que é a porcentagem. Como que a gente vai calcular a porcentagem de cada um ali? Nós temos uma observação importante. Em toda tabela, em todo probleminha, quando a gente for montar a tabela, a última linha sempre, tá? Tem que representar o total da nossa quantidade. Eu preciso desse total para calcular a minha porcentagem. De novo, frequência relativa e porcentagem é a mesma coisa, tá? Em toda a tabela, a partir de agora, nós vamos ter um probleminha, onde nós vamos montar a tabela. Essa tabela precisa ter o título. Vou colocar aqui, ó, de azul. Tudo que eu coloco a canetinha, você pode incluir a lápis. Toda a tabela tem que ter o título. Ó, título. Não sei se vai dar para escrever aqui. Título. Na primeira coluna, vamos ter a qualitativa. Na segunda coluna, nós vamos ter a quantitativa. E na terceira coluna que nós vamos acrescentar, vai ser a porcentagem. Como que eu calculo a porcentagem de cada item? Exemplo, eu quero calcular a porcentagem do doutorado. Eu vou fazer 8, que é a quantidade de funcionários que tem doutorado. Vou fazer a quantidade vezes 100, dividido pelo total de pessoas. Então, nós temos aqui embaixo, ó,
a frequência relativa. Frequência relativa é a porcentagem, tá? Para eu saber a porcentagem, eu tenho que fazer 8 do meu doutorado vezes 100 e o resultado divide por 50. Toda vez que a gente quiser calcular a porcentagem, nós vamos pegar a informação vezes 100 dividido pelo total. Então, eu tenho aqui, ó, a frequência relativa, que é a porcentagem. 8 vezes 100 dividido para 50, 16%. Porcentagem do mestrado, 10 vezes 100 dividido por 50, 20%. Da graduação, quem tem faculdade, 14 vezes 100 dividido para 50. Ensino médio, 18 vezes 100 dividido para 50. Aqui onde eu vou grifar de azul é a nossa porcentagem que a gente chama de frequência relativa, ok? É o que vocês precisam saber nesse momento. Aí, em alguns casos, além da frequência relativa, a questão vai pedir a frequência acumulada. A frequência acumulada, nós vamos sempre estar somando um termo com o outro. O que isso quer dizer? Ó, aqui eu tinha 8 de doutorado, correto? Para ficar acumulado, o mestrado vai ficar 8 do doutorado mais o 10 do mestrado, 18. A graduação, para ficar acumulado, eu tenho já 18 do mestrado, mais o 14 da graduação. Aí eu teria 32. E o ensino médio, eu já tenho 32, mais 18, eu tenho um total de 50. Essa frequência acumulada a gente quase não vai utilizar, tá? Então, não vamos focar nela nesse momento, ok? A acumulada a gente vai somando uma informação com a outra para poder calcular a porcentagem, que também é a soma de uma com a outra. O que vocês precisam saber nesse momento? Em toda a tabela, nós vamos ter a qualitativa, que está aqui na setinha, a frequência, que é a quantidade, e a frequência relativa, que é a nossa porcentagem. A frequência acumulada é um bônus, é caso se a questão pedir. Não tem cálculo, é só somar um termo com o outro. Isso a gente vê depois, para não confundir. De novo, o que nós estamos começando a aprender nessa aula? Distribuição de frequência em tabelas, tá? Como eu falei ontem para vocês, na estatística, a estatística ela pode ser em fração simplificada, mas em 90% dos casos ela é dada com porcentagem, né? Ela pode ser representada em tabelas ou gráficos. Por enquanto, nós estamos aprendendo em tabelas. Ela também pode ser dada em rol ou intervalos de classe, que nós vamos aprender em outro momento. O que nós estamos focando agora é calcular a porcentagem que a gente chama de frequência relativa em uma tabela. Vamos dar continuidade aqui, porque senão é muita informação, acaba confundindo. Toda vez que você for calcular a frequência relativa, é o número dado vezes 100 dividido pelo total. Por isso que eu falei, toda vez que você fizer uma tabela, a última linha ela vai representar o total. Aí ali está escrito, né, que além da frequência relativa, a gente também pode inserir a frequência acumulada, caso a questão peça. A frequência acumulada é mais usada no caso de variável qualitativa.
ou seja, quando há uma ordenação nas possíveis ocorrências. Nem sempre a gente vai utilizar a frequência acumulada, tá? Vamos para 162. Alguma pergunta? Quando a gente começar a fazer atividade, fica mais claro, né? Porque até então eu estou só falando, mostrando os exemplos, mas essa matéria é bem tranquila, é só calcular a porcentagem. Só um minutinho. Na situação apresentada, que a gente acabou de ver, foi possível registrar todos os 50 funcionários que trabalham na empresa que constituem a população. Quando não é possível ter acesso a todo o grupo, em razão de limitações com o tempo disponível para a realização da pesquisa, os dados são obtidos a partir de um subgrupo da população chamado amostra. Uma amostra deve representar proporcionalidade à diversidade da população, independente da sua quantidade de dados. Então, gente, aqui nós tínhamos acesso, né, que eram 50 funcionários de uma empresa. Mas quando a gente fala de uma população, né, como é que a gente vai saber da população brasileira? Quantos têm mestrado, quantos têm doutorado, quantos têm ensino médio, quantos têm apenas ensino fundamental? Não tem como a gente saber da população toda. Então, a gente foca em apenas um subgrupo. Quando isso acontece, né, quando a gente não tem a informação ao todo, nós chamamos de amostra. Quando a gente pega apenas um grupo de uma parte total para poder fazer uma pesquisa. Ok? Só isso, essas informações aqui eu já resumi. Toda vez que a gente quer falar da população brasileira, a gente faz uma amostra, uma estimativa de algum subgrupo que a gente pegou, porque não tem como a gente entrevistar a população brasileira toda, ok? Vamos à atividade da 163. Ó, nós temos o que eu falei para vocês, uma tabela. A tabela, ela sempre vai ter o título, vítimas fatais em acidente de trânsito no estado do Espírito Santo, de 2013 a 2016. Foi o ano aí que eles pesquisaram para montar essa tabela. Nós temos aqui a qualitativa, né, que representa o ano. Nós temos a quantidade, que é a frequência absoluta, a quantidade de cada um. A tabela já até colocou o total aqui para gente. E agora vocês vão calcular a frequência relativa. Eu vou calcular primeiro a frequência relativa de 2013 e vou dar um tempinho para que vocês possam calcular a frequência relativa dos outros anos. Ok? Vou fazer o cálculo aqui de 2013. Para eu saber a frequência relativa, são 686. São 686 vítimas fatais. Esse resultado vezes 100, dividido pelo total, que é 2.193 vítimas. Então, vai ficar aqui 68.600 dividido por 2.193. Toda vez que eu quiser calcular a frequência relativa, toda vez que eu quero calcular a sequência relativa, nós vamos fazer a informação vezes 100 dividido pelo total. Então, aqui, eu vou ter 31,28%. Na porcentagem, quando ela não dá um número inteiro, ela dá um número decimal, quando a gente for colocar na tabela, a gente vai aproximar até uma casa decimal.
31,28 está mais próximo do 31,2 ou do 31,3? O que vocês acham? Hein? Para eu poder colocar aqui na resposta. 31,28, ele está mais próximo do 31,3. Porque o vírgula 3 é a mesma coisa que 31,30. Ok? Então, nós temos aqui 31,3 é a nossa primeira porcentagem. Aí agora você vai calcular de 2014, 2015 e 2016. Cada informação você multiplica por 100 e o resultado você divide por 2.193. Então, nós temos aí 4 minutinhos para que você possa fazer o número 1. Alguma pergunta? Quando você encontrar o resultado, você tem que aproximar. 31,28 está mais próximo do 31,30. Como o zero não precisa colocar, eu botei 31,3. O total sempre tem que dar 100%. Então, façam aí o cálculo de 2014, 2015 e 2016. Vamos lá. Vamos lá, calculando a porcentagem de 2014, 2015 e 2016. Só um minutinho que eu acho que tem alguém querendo entrar na sala. Ah, bom dia, Adam. Nós estamos na aula de matemática, módulo 2, iniciando a atividade da página 163. Estamos calculando a porcentagem dessa tabela aí. Módulo Professor, 2. Oi, é só livro. só livro hoje. Tá. Módulo 2, página 163. 3 minutinhos, mais 3 minutinhos para vocês terminarem o cálculo do ano 2014, 2015 e 2016. Não esqueça que assim que terminar o cálculo, tem que aproximar para poder colocar na tabela, tá?
Vamos lá. Pois, gente, vou fazer o cálculo aqui de 2014. Ó, a informação de 2014, 628 vezes 100 dividido por 2.193. Toda vez que a gente vai calcular a porcentagem, para quem chegou agora, a gente pega a informação da linha que a gente quer calcular, que no caso aqui é 2014. Nós tivemos 628 vítimas. Essa informação a gente multiplica por 100 e o resultado a gente divide pelo total. O total, nesse caso, é igual a 2.193. Ok? Quem fez encontrou qual resultado? Fala aí para mim. Hein, gente? Quem fez esse cálculo encontrou qual porcentagem? Estou aguardando, vocês precisam participar da aula, tá? Vamos, gente, é fácil. Pode até usar a calculadora nesse capítulo 6 que a gente trabalha com estatística para fazer atividade ou até libera a calculadora, tá? Um Eu nem exercício entendi avaliativo como que que... faz. Quanto? Eu nem entendi como que faz, eu não sei fazer, não. Ó, nós não estamos fazendo o ano de 2014. Eu quero a frequência relativa do ano de 2014. Então, o ano de 2014 teve 628 vítimas. Tá vendo aí? Então, a gente pega 628, coloca vezes 100 e divide por 2.193. Ok? Eu vou pegar os 628 vezes 100 e divido por 2.193. Sempre dividir a linha que a gente quer descobrir, a informação, a gente multiplica por 100 e divide pelo total de pessoas. Fazendo essa divisão, encontrou quanto? 28,63. Muito bem, 28. Copia o cálculo, tá, gente? 28,63%. Para a gente colocar aqui na tabela, nós vamos aproximar. 28,63 está mais próximo do 28,60 ou do 28,70? 60. 60. Então, aqui fica 28,6%. Quando a gente coloca na tabela, a gente coloca aproximado até uma casa decimal. Agora eu vou dar um tempinho para que possa fazer o cálculo da 2015. 2015, nós temos aqui 472. Então, vamos fazer 472 vezes 100 e o resultado
dividido por 21,53. 2.193. Quem não tinha entendido agora entendeu como é que faz? Se estamos fazendo do ano 2015, eu vou pegar a informação do ano 2015, vou multiplicar por 100 e o resultado dividir pelo total. Quanto que deu? 21,52. Deixa eu confirmar aqui. 21,52. 21,52% está mais próximo de 21,5 ou 21,6? 5. Muito bem. 21,5%. Copia o cálculo para a gente poder fazer do ano de 2016. (2016) é 407. Então, aqui vai ficar 407 dividido por 2.193. Sempre a informação que a gente quer descobrir, dividido pelo total, tá? Estamos fazendo agora do ano de 2016. 407 vezes 100 e o resultado dividido pelo total. 18,55. Deixa eu confirmar aqui. (40.700) dividido por 2.193, 18,55. 18,55 está no meio, né, do 18,50 e 18,60. Então, como a gente não pode retirar a informação, a gente aproxima para mais. Então, aqui vai ficar 18,6. Quando você for fazer uma tabela, depois de você achar cada frequência relativa, você vai verificar se a soma dá 100%. Para você verificar se você está fazendo corretamente, depois que você terminar a frequência relativa, você soma todas as informações e verifica se é igual a 100. Se estiver dando 100%, é que você fez o cálculo certinho e aproximou corretamente. Caso você faça a frequência relativa e quando você for somar não dê 100%, verifica aonde que você está errando. Aonde que você errou, se você errou no cálculo, se você errou na aproximação, ok? 2 minutinhos para poder copiar, para a gente poder fazer o número 2. Toda vez que você terminar de fazer a frequência relativa, você soma as informações para ver se o total da porcentagem é 100%. Se não for, você verifica se você errou o cálculo ou se você errou a aproximação.
Vamos lá, copiando para a gente poder fazer o número 2. Todo mundo já copiou? Vamos lá. Naira anotou as cores das bicicletas que ela vendeu durante o mês de março. Complete a tabela de acordo com as vendas de Nair. Esse é um probleminha, gente, muito parecido com o que a gente vai trabalhar no caderno e no nosso próximo exercício avaliativo, tá? Então, preste atenção. A tabela, quando a gente monta uma tabela, ela tem que ter um título. O título aí é Bicicletas Vendidas por Nair em março de 2018. Como eu falei para vocês, toda a tabela ela vai ter 3 colunas. A coluna da variável qualitativa, a coluna da quantidade e a coluna da porcentagem. Estão visualizando? Ó, a coluna aqui da qualitativa, a coluna da quantidade e a coluna aqui, ó, da porcentagem. Ok? E toda a tabela, a nossa última linha, ela corresponde ao total. Então, vamos preencher essa tabela de acordo com a informação. A cor amarela. Lá no quadro, a cor amarela, ela se repete quantas vezes? Quantas vezes vocês estão vendo bicicleta de cor amarela nessas anotações aqui que Nair fez? Ó, nesse quadro aqui que ela fez. Quantas vezes você está vendo a cor amarela? Uma vez só, professor. Uma vez só. Então, a gente vem aqui na quantidade, uma vez. Azul. Quantas vezes aparece a palavra azul? 2. 2. 2. 2 vezes a palavra azul. A branca. 2 também. 2. A preta. 5, professor. 5 vezes. E a verde? 3. 3 vezes. Tá vendo como a gente monta a nossa tabela de quantidade? Vai de acordo com a informação. Obviamente, quando eu passar um probleminha, eu vou colocar a informação, você vai completar para mim a quantidade e a porcentagem. O total de bicicletas é quanto? Somando isso tudo aqui, qual é o total de bicicletas que nós encontramos? 13. 13, muito bem. Agora, nós vamos calcular a porcentagem de cada cor de bicicleta. Primeiro, vamos fazer a porcentagem da amarela, correto? 1 vezes 100 e o resultado divide para 13. Faz o cálculo aí para mim. 1 vezes 100 e o resultado divide para 13. Alguma dúvida? Alguém que ainda não tenha entendido como calcula a porcentagem na tabela? Se eu estou calculando a porcentagem da cor amarela e ela se repete uma vez, eu faço 1 vezes 100 dividido para 13. Sempre o número vezes 100 dividido pelo total. Vou circular aqui o total de vermelho, ó. Se alguém já tiver a resposta, pode falar.
Faz o cálculo e me diz. Sete vírgula 69%. Vai ficar 100 dividido para 13, correto? Só um minutinho que eu estou terminando o cálculo aqui. 100 dividido para 13 vai ficar 7,69%, né? Aí, o que nós falamos? Quando a gente coloca aqui na tabela, nós vamos aproximar. 7,69 está mais próximo de 7,7. Agora, nós vamos fazer o cálculo para a cor azul. Na cor azul, nós temos duas. Então, é 2 vezes 100 dividido para 13. Fazendo o cálculo aí da cor azul. Quem tiver a resposta já pode falar, tá? Estou aguardando. Vai ficar 200 dividido para 13. Alguma pergunta? Hein, gente? 200 dividido para 13 fica quanto? Bora para a gente terminar essa tabelinha aí, até 10h20. 15,38. Quanto? 15,38%. 15,38 está mais próximo do 15,4%. A branca também se repetiu 2 vezes. Eu preciso fazer o cálculo de novo? Não. Se eu tenho a mesma quantidade, a porcentagem vai ser a mesma. 15,4%. A preta, 5. Então, 5 vezes 100 dividido para 13. Faz o cálculo aí. 5 vezes 100 dividido para 13. Vamos lá, vai dar quanto? Trinta e 38,4. Vai ficar 38,46. 38,46 está mais próximo do 38,5, tá? É como se fosse 50. E por último, nós vamos fazer o cálculo do verde, que ele se repetiu 3 vezes, então é 3 vezes 100 dividido por 13. Então, vai ficar 300 dividido para 13. Faz o cálculo aí. 300 dividido para 13.
Deu quanto, gente? Vamos lá para a gente finalizar aqui. Quanto que deu 300 dividido para 13? 23,07. 23,07%. O 0,7 está mais próximo do 23 do que do 23,1, né? %. Somando toda a porcentagem, nós vamos encontrar 100%. Sempre. Toda vez que a gente soma todas as porcentagens, nós vamos encontrar 100%. Ok? Por hoje é só. Beijinhos, até a próxima aula. Ok? Tchau, muito obrigada pela participação. Espero que vocês participem mais, como sempre estou falando. Beijos. Até a próxima. Quem não conseguir copiar, tira o print. Mais uma vez, o print é para você não atrapalhar a outra aula. Mas você deve copiar no seu livro, não ficar deixando um monte de imagem na galeria. Beijinhos. Tchau.